Olá, amigos da RBA Litoral. Nesta segunda-feira, você fica com a reapresentação da entrevista que fizemos com o padre Júlio Lancelotti. Ele aborda questões importantíssimas sobre a população em situação de rua. Então, confira aí novamente esta entrevista da RBA Litoral. Agora sim, vamos falar com o Sérgio Pardal na nossa coluna de Previdência Social. Bom dia, Pardal. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Tânia. Bom dia, ouvintes e o povo que nos acompanha na rede social. Obrigado pelo toque, hein, Pardal? É porque o Terra é economista, e não médico. Exatamente. Apesar de ter sido ministro da Saúde, e aí tem uma passagenzinha muito boa, como ministro da Saúde, ele convocou o então ex-prefeito de Santos, Davi Capistrano, que era funcionário público, chamou ele para o combate, e o Davizinho não teve dúvida, foi e participou muito bem de tudo aquilo que deu certo no Ministério da Saúde do Ceará. Então, sabe, a civilidade era algo real. Hoje em dia não está bem assim, né? Mas, a gente pode dizer bons tempos, né, Pardal? Bons tempos. Bons tempos. Pardal, outra coisa que eu fiquei curioso, que você fez assim, né, negativo, que eu falei que a Libertadores é o campeonato que todos os brasileiros querem. Eu não sei porque você fez assim, Pardal. Não, que esse campeonato não vale nada, você acha? Se não tem Corinthians participando, como é que pode ser um bom campeonato? Não. Eu imaginei que seria isso. É verdade. Pardal, o tema de hoje é assistência social enquanto direito. Esse direito corre risco, Pardal? Olha, sabe que esse é um dos grandes problemas da sociedade atual. Só para vocês terem uma ideia do que é importante em assistência, imagina só, tem um tal de relatório Beveridge, que os ingleses fizeram no final de 42, e que deram a direção do chamado welfare state. Ela dizia assim: a sociedade britânica tem que dar garantias ao seu cidadão do berço ao túmulo. Bonita essa, né? Do berço ao túmulo tem que ter garantia do Estado. Então, sabe, essa palhaçada da meritocracia que eles ficam falando hoje, efetivamente não tem nada a ver com sociedade, não tem nada a ver com civilização. E aí vem a grande questão. A civilização brasileira, nos bons tempos de 1988, determinou na Constituição Cidadã a importância da assistência social. Então, prestem atenção. Assistência social não é bondade do coração do governante. Assistência social não é concessões do pobre, que o pobre coitado tem que agradecer a Deus. Não, senhor. Assistência social é obrigação do Estado, obrigação da União, para com todo e qualquer cidadão que assim necessite. Está lá escrito, artigo 203 da Constituição Cidadã, sem modificações. Eu entendo que a cláusula pétrea não pode ser modificado, mas ali está bem claro. Todo aquele que tiver necessidade, a assistência social tem que dar cobertura. E é assim que funciona. Bom, o que eu quero dizer? Em primeiro lugar, na pandemia veio o auxílio emergencial. Tudo bem, o auxílio emergencial não tem previsão na chamada Lei Orgânica de Assistência Social, a LOAS. Não tem previsão na LOAS, tudo bem? Mas, evidentemente, é parte da assistência social, obrigação do Estado, obrigação de quem nos dirige. Além disso, tem uma outra questão importante. A LOAS, a Lei Orgânica de Assistência Social, determina um benefício que o pessoal chama de BPC, Benefício de Prestação Continuada. Determina um benefício para idoso ou inválido que esteja em situação de miséria. Vamos entender muito bem. Primeira coisa mais importante, o BPC paga um salário mínimo, não 600 reais ou 300, não, senhor. Paga um salário mínimo. Tudo bem, não tem 13º, não se transforma em pensão para viúva, tudo bem. Mas é um valor de um salário mínimo para o efetivo necessitado. Claro, existem aí questões interpretativas, não é? Idoso, por exemplo, enquanto no Estatuto do Idoso diz que é aos 60 anos,
A LOAS diz que não, que é 65. Então, o idoso é de 65 para cima. Inválido, efetivamente, tem que passar pela perícia médica, tem que estar incapacitado para qualquer atividade que lhe garanta subsistência, tem que estar permanentemente incapacitado. Esse é o inválido. E aí vem a terceira questão, que deve ser cumulada, ou com idade ou com invalidez, o sujeito tem que estar na miséria. E aí o bicho pega. A lei diz assim: estará na miséria aquele que ganha menos de 1/4 de salário mínimo per capita. O que o cara está falando? Ele está falando o seguinte: se a família é de 4 pessoas, um deles está empregado ganhando um salário mínimo, não há miséria. Não há miséria. Onde já se viu um salário mínimo para 4 pessoas? Para com isso, né? Parece piadinha. E a gente está meio cansado de piadinhas, não é? Então, o BPC em si já tem esse probleminha. Lembrar uma coisa: os tribunais nem sempre concordam com a ideia de que um salário mínimo serve para a família de 4 pessoas. Nem sempre isso acontece. Bom, até aí, pessoal, morreu Neves, como se dizia, não é? Até aí existe um benefício desde 1988, na verdade, né? Ele só veio depois com a LOAS, que é de 90, né? Não, de 93, a LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social, de 93. Então, o benefício existe, bacana, legal. Acontece que, nos desgovernos, a partir do golpe de 16, inventaram o tal do arrastão pericial. Eu falei de monte aqui para vocês. O arrastão pericial, que eles chamavam de pente fino, era chamar o pessoal que está aposentado por invalidez, fazer uma nova análise pericial e dar alta para os caras. Isso aconteceu de tal forma, de tal grau, que jogou no Poder Judiciário um rol de inválidos, de incapacitados. E olha, é bom lembrar uma coisinha. Com certeza, a grande maioria dos pobres coitados que tiveram seu benefício cassado não entrarão com ações judiciais porque nem conhecimento disso tem. Os que entram com ações judiciais passam por um apuro pior ainda, que é a perícia médica judicial, que também não anda fácil, hein? É aquela velha historinha, não é? O perito judicial não era oftalmologista. O sujeito era cego de um olho e quase cego do outro. Aí o médico deu um papelzinho lá com 3, 4 letras e falou: lê aí para mim. O sujeito, com todo esforço, leu e o médico diz: está apto. Para com isso, né? Tinha que ser um oftalmologista. Bom, então a perícia médica já é esse problema. Agora, esse desgoverno inventou também o arrastão analítico. Uma é o arrastão pericial, né? Então, faz a perícia médica para ver se o sujeito efetivamente está inválido. E outra é o arrastão analítico. Vamos verificar se esses caras estão mesmo na miséria ou não. E aí, novamente o bicho pega. Novamente a falta de vergonha é uma coisa horrorosa. Vejam, vou pegar um exemplo, que a melhor coisa que tem é exemplo efetivo. Dona Maria vive com sua filhinha de 18 anos e o seu filho de 20. Acontece que o filho de 20 anos dela é absolutamente incapacitado, nasceu incapacitado, nunca terá qualquer condição de trabalho. Mais ainda, não tem condição de fazer absolutamente nada sozinho. Significa, portanto, que a mãe dele não tem condição de trabalhar. A mãe dele cuida do rapaz. Então a mãe dele tem direito a benefício? Não, não tem não, hein? Atenção. Quem tem direito ao benefício é o filho, que está inválido e na miséria, já que a mãe não pode trabalhar porque tem que cuidar dele. Beleza. Há uns 5 anos atrás foi concedido o BPC e ela estava vivendo com a filha, que então era menor, o filho, que era menor ainda também, mas já incapacitado, e ela administrando o BPC que o filho tinha direito a receber. Bom, acontece o seguinte, pessoal, na segunda metade desses 5 anos de trabalho, a filha dela arrumou um emprego. Um emprego de um salário mínimo, aonde ela durou 1 ano e 2 meses. Depois foi mandada embora. Pois não é que o tal do arrastão analítico analisou e resolveu que esse um salário mínimo que a menina ganhou durante 1 ano e 2 meses tirou a família da miséria. Logo, a família não estando na miséria não tem direito ao benefício. E olha, pessoal, a sem-vergonhice é tão grande que, além de cortar o benefício que a dona Maria administrava, ainda querem que ela pague o passado. Estão dizendo que é fraude cometida pela dona Maria e querem que ela pague o passado. Enquanto hoje, na realidade,
nem tem qualquer tipo de rendimento, nem de um salário mínimo, nem de meio salário. Talvez ela tenha recebido aí o auxílio emergencial de R$600, reduzido para 300 depois. Então, vamos entender bem o que está acontecendo? Nós temos a violência do neoliberalismo desde a segunda metade dos anos 90 do século passado, batendo firmemente no direito social. A assistência social é uma obrigação do Estado para garantir que não ocorra o caos social. É aquela velha historinha, não é? É a concessão de alguns anéis para que não lhes cortem os dedos. Pois bem, então, vamos ter muita clareza do que representa a assistência social. Meu saudoso professor Aníbal Fernandes dizia sempre que a única e verdadeira solidariedade é aquela que é disposta na lei. Quando a lei determina que quem ganha mais deve pagar impostos, e a lei também determina que a sociedade garante o mínimo de dignidade para qualquer membro dessa sociedade, evidentemente isso é que é solidariedade. A verdadeira solidariedade, portanto, é apenas e tão somente a que a lei determina. É por isso que nós temos que brigar por leis que efetivamente façam uma política social digna. Gente passando fome, gente sem ter onde morar, gente morrendo pelas ruas, é uma vergonha nacional. Isso tem que terminar com certeza. A assistência social é direito efetivo de todo e qualquer cidadão que assim necessite, e isso está disposto na nossa Constituição Cidadã, promulgada em 5 de outubro de 1988. Então, efetivamente, é importante destacar: segurança social é direito de quem precisa. Ô, Pardal, e a pandemia contribuiu para mostrar aí esse risco, né, da perda desse direito constitucional, né? Coisas. A gente tem falado desde o começo da pandemia. Existem duas coisas importantíssimas que vão determinar com exatidão como é que o país vai conseguir sair da pandemia. Primeira delas, política de saúde pública, não é? Um tal de SUS, sabe? O SUS, que o mundo inteiro baba de inveja da gente, é quem garante efetivamente que a gente possa passar pela pandemia. Em segundo lugar, é preciso um seguro social com dignidade. É preciso que não se espraie a miséria por aí, que não aumente a onda de miséria que o país tem. Porque se isso acontecer, evidentemente, ninguém vai sair lucrando. Se isso acontecer, daqui a pouquinho, pessoal, vão estar outra vez buscando comida na rua, seja no pedido da esmola, ou seja, invadindo o supermercado. É bom que a gente entenda muito bem as responsabilidades que a sociedade tem com todos os seus membros. Todo e qualquer cidadão tem direito a uma vida digna. E é isso que a gente tem que brigar. Temos que brigar por dignidade para todos. Infelizmente, povo, o retrocesso que está acontecendo tem sido terrível, viu? É isso aí, Pardal, muito obrigada aí pela participação. As pessoas precisam ficar informadas dos seus direitos, porque tem muita gente que não sabe, né? E acha que está recebendo, às vezes, um favor e não sabe que é um direito. Queria te agradecer, não é? E nessa situação toda, a questão do Poder Judiciário também é importante. É importante que as pessoas que tenham seu benefício negado ou cassado nessas condições busquem o direito à justiça. Infelizmente, a grande maioria não sabe disso e não faz esse ato. E, por outro lado, uma boa parte que entra na justiça também não tem a resposta digna e efetiva que devia ser. Mas, como a gente dizia sempre, a luta continua, mesmo que seja online. É isso aí, Pardal. Ótima semana, tá? Muito obrigado para você também. Obrigada. Beijo, tchau. Bom, e agora, Rodrigo, chegou a hora. O nosso entrevistado de hoje é um padre que assumiu como missão de vida ajudar os mais pobres, os desprovidos, aqueles que estão na invisibilidade. Estamos falando do padre Júlio Lancelotti, pároco da Igreja São Miguel Arcanjo, no bairro da Moca, na capital, e que há quase 40 anos desenvolve um lindo trabalho de rua, um trabalho com a população de rua. Roda a vinheta, Taigo.
Muito bom dia, Padre Júlio, seja bem-vindo ao nosso programa. É um prazer ter o senhor aqui com a gente. Está ouvindo bem? Sim, estou te ouvindo bem. Bom dia, tudo de bom para vocês, para todos que nos acompanham. Sim. Padre Júlio, o senhor... que fala da Moca, né? Os moquenses dizem que a Moca é o centro do mundo. Então, Moca Pois é, o pior é quando os moquenses não acham que a Moca é o centro do mundo, mas acham que eles é que são o centro do mundo. Né? Exatamente, né, Padre Júlio? Padre Júlio, o senhor já é uma pessoa conhecida na capital, muito conhecida, e também no país, por conta do seu trabalho com a população em situação de rua, que o senhor desenvolve aí há quase 40 anos, mas o que chama a atenção é que estamos numa pandemia, o senhor está no grupo de risco, mas mesmo assim, o senhor todos os dias bota o seu jaleco, põe os seus EPIs e não abandona o seu trabalho. Como é que é enfrentar, fazer esse trabalho durante esse período de pandemia? Então, eu não digo que trabalho. Acho que tivemos um probleminha. Padre Júlio, o seu som. Eu estou ouvindo vocês. Agora estamos ouvindo. Agora estamos ouvindo o senhor. Pode falar. Eu convivo com a população de rua, eu não trabalho com a população de rua, eu convivo. Então, a gente não pode abandonar as pessoas com quem convive, principalmente no momento que essas pessoas estão numa situação mais difícil, estão mais vulneradas, estão numa situação de maior emergência. Então, essa convivência se deu desde o início da pandemia, porque ela já existia anteriormente. E durante a pandemia também ela continuou, apesar das dificuldades, das tribulações que a gente vive, dos desafios que não são poucos. O senhor tem sido admirado por muita gente, mas também é alvo de muitas críticas e muitos ataques. Não são todos que entendem essa solidariedade, o seu trabalho como coordenador da pastoral da população de rua. Como o senhor falou no começo, as pessoas estão pensando que são o centro do mundo, aí na própria Moca, onde está a igreja São Miguel Arcanjo. Como é que é lidar com isso, Padre Júlio? Faz parte do jogo da vida. A gente, na vida, não tem só concordância, a gente tem discordância também. A nossa sociedade é pluralista e as pessoas têm diferentes posições, diferentes visões, diferentes opiniões. O que é importante é que uma posição não queira destruir a outra. As divergências devem nos unir e as divergências fazem parte do pluralismo social. Então, que alguns vão discordar, combater, é o direito deles também, né? Eles também têm direito de expressão, têm direito de colocar suas posições. Padre, eu quero aproveitar, né, que o senhor recebeu uma ligação muito especial na última semana do Papa Francisco, o seu vídeo comentando, né, relatando a ligação, viralizando nas redes sociais, um vídeo muito legal de se ver, né? Peço até que os nossos ouvintes procurem ali no YouTube para ver o seu comentário, né, sobre essa ligação. E eu queria repetir a pergunta do Santo Padre. Como que é o seu dia? Explica para os nossos ouvintes como que funciona aí o seu dia a dia e essa relação tão próxima com as pessoas em situação de rua. Eu sempre celebro a missa aqui nessa igreja às 7 horas da manhã. Agora, depois que foi permitido, antes a gente não tinha nem a missa e o atendimento era aqui na igreja também nos momentos de maior fechamento. Depois, nós passamos a integrar o atendimento da comunidade do Centro de Convivência São Martinho de Lima, que fica a 400 metros aqui da igreja e que começou conosco também. E lá, então, é servido um café da manhã, lá tem um convênio com a prefeitura, e nós levamos o plus, complementando
essa alimentação matinal, com material de higiene e limpeza, aquilo que nós vamos recebendo, mesmo eu tenho levado para eles cuecas novas, bermudas, vestuário. Ontem, por exemplo, foram distribuídas as roupas que nós ganhamos da Rita Lee. Então, eles estavam felizes da vida de usar as roupas da Rita Lee e roupas assim bem de roqueiros. Então, o principal de tudo isso, como eu expliquei ao Papa Francisco, não são as coisas, mas é a convivência, é ouvi-los, é estar junto, é o relacionamento que se estabelece. E a convivência tem tudo aquilo que tem uma convivência. Tem desafios, tem enfrentamentos, tem concordância, tem discordância, tem de tudo. Porque o nosso relacionamento de convivência não é de cima para baixo, mas é horizontal. Então, a gente procura, nessa convivência, descobrir os sofrimentos que eles estão passando, as dificuldades, e como nós podemos, com eles, encontrar respostas. Não encontrar para eles, mas com eles. Sim. Padre, eu quero emendar com uma pergunta aqui da nossa ouvinte Maria, nosso editor Tago vai colocar na tela. Ela diz: é lamentável que os governantes não incluam os moradores de ruas com assistência, as pastorais ajudam, mas não é o suficiente. Padre, eu queria a sua opinião sobre essa atuação do poder público, né? O senhor que está não trabalhando, como você disse, mas convivendo com essas pessoas, vocês, em conjunto, encontram respostas. Esse ponto que o senhor comentou, eu achei muito interessante, que vocês encontram respostas juntos. E o poder público, ele atua próximo de vocês? Olha, eu sempre tenho uma frase que, para mim, sintetiza bem essa ação do poder público. O poder público sempre diz: nós fazemos o que podemos. E eu disse uma vez a um prefeito, a um ex-prefeito de São Paulo, só que o que vocês podem não é o que eles necessitam. Por isso que acaba sendo insuficiente, porque a resposta pública, ela sempre é uma resposta institucional, é uma resposta burocrática, é uma resposta dentro do que o poder público é capaz. E uma resposta de tutela, dificilmente é uma resposta de emancipação, uma resposta que contemple a liberdade que as pessoas têm. A população de rua, como todos nós, prezamos muito a liberdade de escolha, a liberdade de opção, a liberdade de achar caminhos. E é isso que é tirado da população de rua. Quando eu levo cuecas novas para eles ficam muito surpreendidos, porque dificilmente eles têm acesso a uma cueca nova. Sempre eles têm acesso a roupas usadas. E quando eles ainda podem escolher a cor, o modelo, eles ficam mais surpreendidos ainda. É uma coisa que impressiona muito essa ausência de liberdade, de escolha e de opção. Às vezes, quando a gente leva escovas de dentes, até eles ficam perplexos olhando, porque uma é de uma cor, outra é de outra, ou se o aparelho de barbear, um é amarelo, o outro é azul, eles ficam na dúvida, porque nada eles podem escolher. Eles não podem escolher a comida que comem, eles não podem escolher a cama que dormem, eles não podem escolher a hora que acordam, não podem escolher a hora que dormem. Às vezes, para poder dormir na hora que ele está com sono, tem que ser na rua e não na cama, porque os espaços de acolhida, que é o nome bonito que deram para os albergues, eles são de tutela. Tem hora para entrar, hora para sair, hora para deitar, hora para levantar, hora para comer. Então, tira completamente a autonomia. Nós, em casa, fazemos uma rotina, mas a nossa rotina é uma rotina dentro daquilo que a gente vai escolhendo e construindo. Eles têm que ter uma rotina que é imposta. Por isso que muitos acabam não aceitando esses centros de acolhida. Eu sempre digo que do primeiro centro de acolhida aqui de São Paulo, que deve ter sido pela década de 40, até os de hoje, a única novidade que os de hoje têm tomada para carregador de celular. O restante é tudo igual. O senhor denuncia bastante as condições desse
esses centros também, né, do poder público, de que às vezes não oferece as condições de receber essa população, que às vezes vira até quase que um depósito. Já ouvi várias vezes o senhor falando que deveria assim, ter mais condições para receber essas pessoas. Tem até às vezes insetos que eles saem todos Pois machucados, é, né, porque Padre é Júlio? preciso ter respostas menores, de mais autonomia, como alocação social, como repúblicas. Essas coisas funcionam mais e são mais baratas, inclusive, do que grandes aparatos institucionais. Eu não estou ouvindo você. Tânia, seu microfone, Tânia. O microfone da Tânia está desligado. Pronto. É sempre assim, né? Peraí. Padre Júlio, em um dos seus sermões, o senhor fala que a verdade que liberta é Jesus libertador, Jesus pobre, Jesus migrante, Jesus morador de rua, e não essa verdade autoritária. Nesses tempos que a gente está vivendo tantas manifestações de ódio, de ataque, como fazer valer essa verdade, Padre Júlio? Olha, a gente tem que resistir, tem que saber o caminho que a gente está fazendo, resistir, se autoavaliando, vendo se nós erramos, se estamos sendo fiéis à proposta do Evangelho ou não. Então, o caminho nunca está pronto, o caminho sempre tem que ser feito. Então, eu não tenho receita para nada. Nós temos que, na fidelidade àquilo que acreditamos e que buscamos, e que não é uma coisa tão subjetiva que ninguém é capaz de entender, mas que está explicitada, inclusive, naquilo que é o fundamento da nossa fé, nós temos que ir construindo. Nem Jesus deu receita para nós. Ele pediu que nós tenhamos a capacidade de viver o amor e de ir em frente. Agora, o amor é exigente, é difícil e é conflitivo. O amor tem sua dor. O amor é feito de conflito também. Padre, nesse momento de pandemia, nós vemos muitas pessoas praticando o amor, mas também vemos pessoas tendo falta de empatia, né? Justamente o contrário, a falta de amor ao próximo. Como que o senhor analisa essa situação da nossa sociedade em que tudo agora está politizado? Dependendo da sua opinião, você é bom ou você é ruim? Essa polarização, esse extremismo, né, que nós estamos passando, como que você analisa essa situação? Olha, quando não há uma imposição violenta, como já aconteceu em alguns momentos da história, essa polarização sempre vai existir. No próprio Evangelho existia. Chamavam Jesus de blasfemo. E quem é que chamava Jesus de blasfemo? Os religiosos. Quem é que condenou Jesus? Os piedosos. Os mais religiosos foram os que condenaram Jesus. No tempo de Jesus não tinha nem ateu nem comunista. Todo mundo era religioso, de diferentes tendências, mas todos eram extremamente religiosos. E Jesus foi parar na cruz, pregado na cruz como um malfeitor da pior qualidade e da pior situação. Então, nós temos que saber que o conflito sempre vai existir, sempre vai existir. E numa sociedade de muito contraste como a nossa, numa sociedade de extremíssima desigualdade como a nossa, o conflito faz parte, porque para que uns tenham muitos, outros, muitos vão ter pouco. Então, isso faz parte da nossa vida. E se você estiver do lado dos que têm pouco, vai ter conflito com os que têm muito. Isso sempre vai acontecer. Por que Jesus teve tanto conflito? Se você ler o Evangelho de Marcos, já nos primeiros capítulos do Evangelho de Marcos, querem matar Jesus. Por que eles querem matar Jesus? Eles, como diz Pedro, ele só passou pela vida fazendo o bem, mas queriam matá-lo. Não só queriam, como mataram. Então, esse conflito ele não é novo.
Ele é um conflito que existe sempre. Só que em determinados momentos da história, quem pensa diferente é exterminado. E nós não estamos longe disso. O Vladimir Herzog não foi assassinado? O que o Vladimir Herzog fazia de tão grave? O Vladimir Herzog era o que? Era comunista, subversivo, ele jogava bomba nos outros. Por que mataram o Vladimir Herzog? Né? Então, isso é uma coisa que está sempre presente na história. Não fuzilaram o Frei Caneca? Então, essas coisas estão presentes na história. Então, se você for procurar na história, o conflito está sempre presente. Senão a gente fica idealizando um tempo e demonizando outro tempo. A história, ela tem novidades, mas ela também acaba se repetindo periodicamente nessas questões. Por isso, nós não podemos perder a dimensão histórica e, como diz o Papa Francisco, agora na encíclica Fratelli Tutti, nós temos que ter a memória, porque nós fazemos parte da história. Eu faço parte de uma história. Eu não estou sozinho aqui, eu não sou um episódio. Eu faço parte de uma história. Eu estou na esteira da história com Dom Paulo Evaristo Ardes, com Dom Luciano Mendes de Almeida, com Dom Davi Picão, que foi bispo de Santos. Então, a gente está nessa história. Nós fazemos parte dessa história. Outros virão. Outros já nos antecederam. Eu já estou entrando na reta final da minha parte também. Mas a história vai continuar. A gente não tem que absolutizar nenhum momento, nem nenhum momento é pior do que o outro. Hoje nós temos características, nós temos as redes sociais, nós temos até os deep news. Quem viu agora o que vai ser o 5G, é uma revolução. O pessoal no tempo de Jesus não tinha nem o 3G, nem o 4G, quanto mais o 5. Agora nós já vamos entrar no 5G, não é isso? Não é a discussão do momento? Como é que vai ser feito o leilão do 5G? Ontem eu vi a matéria sobre o 5G, é uma coisa fantástica. Hoje existem os deep news, os deepfake, aliás, os deepfake, que você já não consegue perceber se é real ou se tudo é virtual. Então, nós estamos partindo para um momento que tem características próprias, mas o ser humano é o mesmo que faz o deepfake, é aquele que foi lá e traiu Jesus, é aquele que tomou determinadas posições. Você vê o conflito que foi a África do Sul. Quantos anos o Mandela ficou preso? Você vê a situação da Palestina. Você vê hoje, em pleno século XXI, a quantidade de refugiados. Quantos que estão morrendo afogados no Mediterrâneo? A Europa que se fecha aos refugiados e aos imigrantes. Então, agora, isso está presente lá na Bíblia. Por que o povo judeu fugiu do Egito? Porque estava sendo escravizado pelo faraó. O que o faraó fez? Sem ter 5G, mandou ver onde que estavam os judeus e mandou o exército atrás. Os judeus hoje, ou o governo de Israel, ataca os palestinos. Então, não é que nós estamos vivendo esse momento. Nós temos que aprender do Holocausto, da Shoah, para não voltar ao nazismo. Então, nós temos que ter essa visão. Isso o Papa pede, essa visão da história. E é muito bonito que na Fratelli Tutti, e a gente não pode esquecer a exortação apostólica Evangelii Gaudium, mas na Fratelli Tutti o Papa diz de uma maneira surpreendente: amar o tirano é tirar da mão dele a tirania. Eu sempre pensei isso e achei fantástico que o Papa colocou isso de uma maneira tão explícita e eu me senti bastante contemplado. Então, amar o tirano não é ter o sentimento que você tem com o teu irmão, mas amar o tirano é tirar dele o instrumento da tirania. O Chile está fazendo isso de uma maneira fantástica. Já saíram os resultados do plebiscito, não saíram? Está ganhando de lavada a fazer uma nova Constituição. E uma nova Constituição com a participação popular, não com uma Assembleia Nacional Constituinte. O Chile não quer uma Assembleia Constituinte,
quer uma Constituição construída pelo povo. É a primavera da América Latina. Viva o Chile, viva o povo chileno, viva os lutadores do Chile. Que exemplo de lavada eles estão dando para o Brasil. Chile! Padre, você falou relatos, né, da história, capítulos da história muito importantes para nós contextualizarmos o nosso presente e também o nosso futuro. Tenho certeza que, como você disse, né, são capítulos e o senhor está escrevendo capítulos muito marcantes aqui para o povo de São Paulo, para o povo do Brasil. E nesse contexto, eu queria enfatizar o papel do Papa Francisco, né? Desde que ele tomou posse, né, virou Papa, ele veio ao Brasil em 2013, muitos jovens se aproximaram, né, da Igreja novamente, e o Papa Francisco, ele traz, principalmente nesses tempos de 5G, de fake news, de muita modernidade, ele traz consigo a simplicidade, né, o diálogo próximo. Eu queria que você falasse o papel do Papa Francisco, né, nesse novo capítulo da Igreja Católica. O Papa Francisco é um presente para a história. É alguém, o primeiro jesuíta a se tornar Papa, o primeiro latino-americano. Ele traz fortemente toda a tradição de luta, de amor aos pobres da América Latina, e ele traz esse respiro para a igreja no mundo. Hoje, sem dúvida nenhuma, sem ter nenhum poder temporal, como tem, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos, o Papa Francisco tem uma voz forte no mundo, uma voz que fala do amor, que fala com legitimidade, embora também muitos combatam o Papa Francisco. Não pense você que a vida dele é fácil, que o que fazem contra o Papa Francisco, eu sempre digo que ele corre mais risco no Estado do Vaticano do que no Estado Islâmico. Então, o Papa Francisco é muito combatido também. Não pense você que a vida dele é fácil por ele ser um senhor idoso que fala do amor, que fala da solidariedade, da fraternidade. Ele também é muito combatido, mas a sua voz se faz ouvir e depende de todos nós. Eu sugiro a vocês que leiam a encíclica Fratelli Tutti, ela já está publicada em português, já está na internet faz dias, mas agora já está publicada, impressa. Leiam, e a todos que estão nos ouvindo eu sugiro, leiam a encíclica Fratelli Tutti. Faz muito bem perceber lá a força do Papa que nos chama, nesse momento duro da história, a sermos todos irmãos. Por exemplo, na história da vacina. É impensável, nesse momento, ficar combatendo a vacina porque ela é chinesa, porque ela é cubana, porque ela é russa, ou se ela é americana, ou se ela é europeia, não importa. O que importa é que a vacina seja eficaz. E tem muita gente dizendo, eu não sou obrigado a tomar. Tivemos um probleminha no contato com o padre Júlio Lancelotti, vamos tentar retomar. Sim, está muito bacana falar com o padre Júlio Lancelotti. Tânia, uma resposta do padre Júlio que eu achei muito interessante foi que o Papa Francisco, por mais que ele seja combatido na própria Igreja Católica, ele ama o tirano. Isso que o padre Júlio comentou tira qualquer arma do tirano, né? O padre Francisco ama o tirano. Nós já estamos concluindo, né? Sim, estamos quase concluindo, padre. Estava concluindo aquilo que eu estava dizendo. Ninguém é obrigado a tomar remédio. Ninguém é obrigado a comer. Ninguém é obrigado a falar português. Por que você come? Você não é obrigado. Por que você fala português? Você não é obrigado. Fale inglês. Eu tomo a vacina não só para mim, mas eu tomo a vacina pelo bem dos outros. A vacina não só é imunização para mim, é para que também haja um contingente de pessoas vacinadas que evitem que seja alastrado a doença. Por exemplo, eu não vacinar meus filhos, se eu tivesse filhos, com a vacina da poliomielite.
A poliomielite foi erradicada do Brasil, mas está voltando, assim como voltou o sarampo, assim como voltaram outras doenças. Então, há médicos que pensam diferente, há correntes médicas diferentes, mas num momento de emergência sanitária como a nossa, eu tomar a vacina é um ato de solidariedade aos meus irmãos, porque se não tiver 50% da população, mais de 50% imunizada, não terá efeito na saúde pública. Então, que não importa de onde vem a vacina, importa que ela seja eficaz. Sim, Padre Júlio, a gente está chegando quase no final da nossa entrevista. Estou vendo que o senhor está aí de pé, rodando pela igreja, né? Ainda está se movimentando. Mas eu queria que o senhor até desse uma dica para quem quer trabalhar, quer conviver, como o senhor coloca, com a população de rua, mas ainda tem receio de como pode ser abordado. Quem quer começar a dar atenção para essas pessoas? Qual é a dica que o senhor daria? Comece mudando o teu olhar. Comece não falando contra eles. Comece dando um olhar e cumprimentando. É tão fácil só dizer, oi, tá bem? Como que vai? Tá bom? Tá não. Não. E sabendo que você tem limites, que você não vai resolver tudo, mas você pode começar a conviver a partir de um grupo. Mas leve uma garrafinha de água quando tiver muito calor e ofereça para um irmão de rua. Sorria e diga para ele, tenha um bom dia. É um bom começo e você vai descobrir como continuar a conversa. Comece a conversa que ou ele não vai querer ou ele vai querer conversar e você também. Diga, bom dia, meu irmão, você está bem? Já valeu. Começa assim. Que às vezes só a atenção, né, Padre Júlio? Só atentar uma conversa, perguntar se está tudo bem, né? Eu acho que esse também já é um caminho. Isso mesmo. Muito obrigado, viu, Padre Júlio, pela entrevista. Obrigada, Padre Júlio. Bom, aí na sua missão, muito sucesso, tá? Que o senhor já deu vários ensinamentos para a gente nesta manhã de segunda-feira e continue com essa linda missão, tá? Deus abençoe. Força e coragem. Muito obrigada. Bom dia, boa semana. Bom, Tânia, tivemos uma grande entrevista hoje com o Padre Júlio, com muitos ensinamentos. E eu também queria aproveitar, Tânia, eu sei que você... Estou emocionada. Eu sei que você vai ficar... Você não gosta que fale de si, mas é bom para os nossos ouvintes saberem também que a Tânia faz um importante trabalho, né, com a população de rua. Ela entrega comida, conversa com as pessoas. Então, o Padre Júlio foi um exemplo. E eu quero aqui deixar registrado para todos os nossos ouvintes que a Tânia também é um grande exemplo aqui na nossa cidade. Rodrigo, muito obrigada. Eu faço uma gota no oceano, né? Não é um trabalho muito grande, mas é um trabalho de formiguinha com a colaboração de muita gente. E é muito... Eu ganho muito mais, eu recebo muito mais, né? E agora o que vem, Rodrigo? Agora vem o Olavo Dada com o som da praia e depois temos o Tarde RBA Litoral com o Marcos Canduta e às 5h30 tem arte bancada, hein? Não esqueçam que hoje tem arte bancada e caso você tenha perdido a entrevista de hoje com o Padre Júlio Lancelotti, você pode conferir às 19 horas na nossa reprise pelas ondas da 93.3 FM e a qualquer momento você pode ver todo o nosso conteúdo nas nossas plataformas digitais. Então vai lá, siga o nosso canal do YouTube, siga a nossa página no Facebook e ajude a construir a RBA Litoral. Importante lembrar também que estamos no Instagram, então você vai lá também, curta a nossa página no Instagram, é só procurar RBA Litoral, que em todas as plataformas nós estamos e você pode conferir o nosso material. Quer dizer, não tem como fugir da gente. Estamos cercando aí por todos os lados, né, Rodrigo? É verdade. Obrigada, gente, pela audiência, obrigada pela companhia. A gente está de volta amanhã com mais uma edição do Manhã RBA Litoral. Obrigada pela companhia, Rodrigo.
um ótimo início da semana, de semana para você, para os nossos bastidores, para o pessoal do nosso bastidor também, né? Para o Taio Costa, para a Yara Muniz, para o Guilherme Almeida e para o Beto Arantes. Tchau, até amanhã. Até amanhã. A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte, apoio cultural do Sindicato Setaporte.